Olá, boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui novamente, porque é uma grande oportunidade de aprendizado quando falam para eu auxiliar aqui fazendo um dos temas, né? Eu aprendo muito com essa oportunidade de estudos, todos nós. Sempre quando a gente estuda, não há como não aprender, não evoluir, que é uma das nossas objetivos aqui nessa encarnação. Muito bem, então, nesse estudo que a gente vai falar hoje, além da Evolução em Dois Mundos, a gente também vai pegar um pouco do livro Perispírito, do Zimmermann, né? Missionários da Luz, e Evolução em Dois Mundos, e Ação e Reação. Mas principalmente Evolução em Dois Mundos, que é um tema muito complexo, é impossível esgotar ele hoje, tá? Mas a gente vai fazer um panorama geral e aprofundar algumas questões. Porque com certeza todos nós temos muitas questões ao longo da nossa jornada evolutiva, né, de milhares de séculos que estamos enfrentando. Bom, vou recapitular rapidinho o capítulo 6, que ele fala do Heliotrops, do Leptrops, que é uma bactéria bem primitiva que vive em regiões pantanosas, assim. Ela vive oxidando manganês ou ferro. Então, o André Luiz nos traz algo muito importante, né? Tá aqui, ela aqui, ó, essa parte mais brilhante está oxidando os minerais. Ela é filamentosa, né? Então, é como se fosse um fio de cabelo, praticamente. E foram delas que saíram as evoluções para a alga verde, que eu vou falar mais adiante, que é um manancial de pesquisa muito importante. É como eu vou falar mais para frente, vocês vão entender. Bom, mas elas vivem milhares de anos fixadas em rochas, nutrientes de ferro e de manganês. E ao longo desse percurso, morrendo uma, renascendo e tudo mais, elas se desprendem das rochas de vez em quando e são obrigadas a nadar até encontrar uma outra rocha, fonte de alimento. Então, com isso, elas começam a ser impelidas pelos construtores da organogênese planetária, todos sob supervisão do Cristo, a terem uma dinâmica, uma direção, uma vontade, o início do instinto sexual impelindo essa energia, esse impulso, impelindo a fazer algo, a sair da zona de conforto e indo em busca de algo a mais. E com isso, ao longo dos milênios, né, elas foram transformadas na genética espiritual para renascerem nas algas verdes. Porque para os biólogos terrestres, eu aprendi no cursinho, e foi muito bacana quando eu li esse capítulo, que a evolução das algas verdes, a hipótese é que são das cianofícias, né, que são aquelas bactérias que são produtoras de oxigênio que ficam na superfície dos oceanos. Mas o André Luiz fala que, na verdade, as cianofícias são um pouco anteriores, né, ao Leptrops, e esse link das cianofícias com as algas verdes são por causa da coloração, do pigmento de coloração entre eles, e ambos produzem oxigênio. Mas foram o Leptrops que, com essas profundas alterações do campo espiritual, foram transmutados na região em organismos mais complexos como o das algas verdes. Então, numa pesquisa futura de detalhamento do DNA, de DNA e RNA, isso poderia indizer um parentesco, uma certa semelhança entre os dois, fazendo esse gap evolutivo que tenta se explicar naturalmente. Só que é algo muito minucioso, assim, que é muito difícil pensar em fazer essa comparação sem ter uma informação privilegiada como essa, né? Mas foi assim que foi dada a evolução no sentido de fazer a troca genética, de material genético entre dois indivíduos da mesma espécie, para se ter a procriação. Então, em relação das pesquisas, esse aqui foi um artigo publicado pelo Giancarlo, aqui da UNI São Paulo, que ele pegou todas as 12 obras do André Luiz, fez um apanhado em quando aparecia a palavra pineal ou epípse, que é também esse nome de pineal. E em relação à antecipação de evidências científicas a respeito do funcionamento da pineal, porque antigamente era considerado um resquício embrionário, igual ao nosso cóccix, um resquício embrionário do rabo que os primatas
do qual evoluímos em conjunto, tinha. A pineal era considerada um resquício embrionário, mas 13 anos depois dos missionários da luz, que foi ser documentado a produção da melatonina. E André Luiz já falava em Missionários da Luz, a segregação de hormônios psíquicos, de forças psíquicas que controlam. Então tem muito ainda para descobrir. Então, metade das 12 obras de Chico e André Luiz há menções em relação à epífise e glândula pineal. E dentre essas, diversas já anteciparam as descobertas científicas ao longo do século passado, e muitas outras ainda estão por se descobrir. São informações bastante complexas que ainda a gente não teve total compreensão, como a relação da pineal com o desenvolvimento sexual, o despertamento sexual na puberdade e tudo mais. Isso não está tão claro ainda na ciência atual, na neurologia atual. Mas o interessante para finalizar essa retrospectiva do capítulo 6 é que desde os primeiros vírus e primeiras células procariontes que não têm núcleo organizado, material genético tudo espalhado na célula, as bactérias são assim, são bem primitivas em termos de organismos unicelulares. Até que o primeiro princípio inteligente começou a emitir pensamentos contínuos, que são nossas características de animais racionais, emitir pensamentos contínuos para o universo e para todos ao nosso redor, a gente levou 1,5 bilhões de anos. A Terra tem 4,5 aproximadamente. A gente levou 1,5 só para desenvolver o pensamento contínuo. E a pergunta que eu me fiz, e talvez muita gente faz, é tudo isso para quê? O que a gente está fazendo com essa oportunidade? Com tanto trabalho de 1,5 bilhão de anos de evolução, para a gente ficar emitindo pensamentos negativos a respeito de nós mesmos, do próximo, fazendo mensagens negativas a respeito do amanhã, do futuro incerto que a nós nos pertence. O que nós estamos fazendo com essa nossa capacidade de produzir pensamento, produzir incessantemente essa carga criativa que é a energia do pensamento associada com a vontade, com o sentimento, com as emoções. Agora, já nesse capítulo em si, ele começa já dando um choque. Se a gente começar a fazer essa analogia conosco mesmos, da evolução da sexualidade. Porque a sexualidade, ela é um impulso que nos move, digamos assim, grosseiramente falando. E ela se associa em dois polos diferentes, uma dualidade, positivo e negativo, masculino e feminino, passivo e ativo. Então, por milhares de anos, essa sexualidade, ela ficou não dividida, não polarizada em indivíduos diferentes, todas no mesmo indivíduo, que eram indivíduos hermafroditas, né, unicelulares, unissexuais. Nessa flor, por exemplo, que são das fanerógamas. Fanerógamas são todas plantas que produzem flor, só isso. Aqui nós temos essa parte aqui mais, que é um objeto fálico, né, que é um tipo uma anteninha, é o órgão sexual masculino da planta. E esse daqui, que é um buraquinho aqui, que é um receptáculo, né, é o gineceu, que é o órgão feminino da planta. E os dois estão na mesma planta. Algumas plantas, elas tomam cuidado de, quando soltam o pólen, que vai fecundar a outra planta no gineceu, o gineceu não está apto para receber, o óvulo não está apto para receber, para não ficar se auto-fecundando, porque é muito útil para a natureza a troca de material genético. Se ficar sempre os mesmos materiais genéticos entre si, gera muita doença. A variabilidade, a diversidade é saudável para a natureza. Regiões na África que tinham muitos leões isolados numa mesma região, eles começaram a morrer porque tinham muitas doenças, tumores, são doenças recessivas genéticas, né? Então a variabilidade é muito importante para todas as espécies biológicas. Então nós, no início da evolução, descendemos de criaturas hermafroditas, né? Nos vertebrados isso também acontece. Por exemplo, no sapo. O sapo tem, macho, tem um ovário resquicial, né, latente, digamos assim, dormindo, junto com um testículo, que é chamado, junto desse corpo de Bieder. Só que se você cortar o testículo, ou se o testículo dá uma pane e ele parar de funcionar, digamos assim, não vai ter mais a testosterona rolando, aí esse ovário vai receber o FSH e o LH da hipófise, que coordena
as glândulas seminais, o testículo ovário, e aí ele vai virar um ovário maduro funcionando, e vai virar um sapo fêmea. Isso acontece de fato, é bem sabido. Além disso, mais próximo de nós, 5 a 10% das galinhas, se a gente retirar, fazer uma exérese, arrancar fora o ovário esquerdo dela, que geralmente é o mais desenvolvido, ou se for o direito, o que seja mais desenvolvido a gente arrancar fora, o do outro lado, contralateral, que está atrofiado, ele começa a se desenvolver e vai virar um galo, ele vira um testículo. O estrógeno para de inibir o que estava dormindo, a hipófise vai mandar, vai, acelera aí, vamos trabalhar, e aí vira um testículo, troca de sexo. Esse aqui é o primeiro exemplo de um transexualismo animal. A gente vê isso é nada mais é que um transexualismo animal, isso é da natureza. Então a gente vê que no mesmo indivíduo, as duas polaridades latentes, elas estão como potenciais existentes dentro dela. Nós, todos, já encarnamos como homens e como mulheres, e vamos continuar encarnando, porque a gente tem que aprender tudo de ambos os sexos, não tem como escolher isso. Então todos os vertebrados, e ainda o homem, de fato nós, todos nós, homens e mulheres, que somos os herdeiros mais complexos desse planeta, a gente possui não apenas as nossas glândulas sexuais bipotenciais, femininas e masculinas, mas todo o nosso corpo, inclusive o cérebro, ele tem potenciais de diferenciação masculina e feminina. Todo o nosso corpo, até os ossos, por exemplo, eles têm influência do estrógeno e da testosterona. Por que mulher tem mais osteoporose? Por que se você não fizer reposição hormonal, ou se entrar na menopausa mais cedo, evolui mais para osteoporose? Porque tem ação, porque perto da menstruação, algumas mulheres ficam mais irritadas ou mais impacientes e carentes. Porque o cérebro tem relação hormonal, tudo isso existe. Então, todos nós podemos reagir a hormônios de um sexo e de outro. Então, no exemplo do sapo e da galinha lá, a gente viu um exemplo de transexualidade, né? Que é diferente de travestismo, que é se vestir do sexo oposto, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e homossexualidade é um indivíduo que está bem com o sexo que tem, só que ele gosta de indivíduo do mesmo sexo. Ele não tem uma identidade do sexo oposto. Então são três conceitos diferentes. Bom, todos os hormônios têm ações estimulantes e inibitórias, né? Então a progesterona incha, deixa a mulher mais paradona e tudo mais, a testosterona deixa mais agressivo, mais ativo. Todos os hormônios têm essas características, né? Só que eles são gerados, né, secretados pelo nosso organismo por impulsos da mente. E isso ocorre por intermédio do nosso corpo espiritual. Então a nossa mente, que não está localizada no cérebro, o cérebro é o computador, o hardware da mente, a mente é do espírito, ela atua de forma a secretar os hormônios sexuais. E é claro que esses hormônios eles têm influência orgânica, é natural que os homens têm mais pelos no corpo, as mulheres menos, por exemplo, né? Mas isso não é uma forma monopolizadora, absoluta. Então não é porque só um indivíduo de um sexo recebe aquele hormônio que ele é considerado masculino ou feminino. Não é simples assim, não é uma máquina de computador. Então, um exemplo que o André coloca também é que os hormônios sexuais, eles obedecem aos reflexos da mente, né, para produzir, e é comum, até comum, principalmente na puberdade, o indivíduo de um sexo produzir um pouco o hormônio do sexo oposto. Por exemplo, o hirsutismo. O hirsutismo é quando a menina, a mulher, fica com um pouco mais de cabelo do que o normal. Então fica um pouco de buço, um pouco de cabelo, pode ser nas costas, na barriga, um pouco de barba, que aí tinge de loiro. Isso tem uma gradação infinita, até um quadro absurdo. Isso aqui é uma pintura, uma representação de tudo que isso era pelo aqui, ó. Um quadro bem antigo. E no homem a ginecomastia. Então isso aqui foi uma cirurgia que foi feita, tirou a glândula mamária, mas isso na ginecomastia. Quando é feito de maneira iatrogênica, o próprio indivíduo ou alguém aplica um hormônio, o hormônio em excesso, ele vai virar estrógeno no homem, testosterona em excesso. A glândula, os adipócitos, a glândula, tecido gorduroso do homem, faz o mecanismo de converter testosterona em estrógeno. E aí, em excesso, o estrógeno vai estimular a glândula mamária e vai ficar assim. Então, o indivíduo que vai usando anabolizante adoidado vai ter isso.
E na mulher também, a mulher vai desenvolver pelo, vai engrossar a voz e tudo mais. Só que isso acontece na adolescência de muitas pessoas naturalmente. E o André coloca que são reminiscências de vivência do sexo oposto que tem essa influenciação. Porque todos nós já encarnamos em ambas as posições, isso é inerente. Então a sede real do sexo, resumindo tudo, ela não se encontra no veículo físico, não se encontra no testículo, não se encontra no ovário, ela se encontra na mente e no espírito, na identidade momentânea daquele indivíduo. E André coloca assim que eles, embora reconheçamos que a maioria dos encarnados encontram-se em consonância da identidade psíquica com os caracteres morfológicos. Então, o indivíduo masculino apresenta genitália masculina, indivíduo feminino, feminino. O sexo ele é mental, ele vem da mente. Então, pode ocorrer em discordância com os caracteres morfológicos, discordância com a anatomia, digamos assim. Isso, a sexualidade, que é um termo muito amplo, mas essa troca eletromagnética de estímulos, de os indivíduos se sentir amparados, sentir queridos, sentir e ter essa troca afetuosa de um outro, não depende dos órgãos morfológicos, e sim da identidade mental e de uma carga oposta para fazer essa troca. Num simples abraço, num simples olhar, desde que haja intimidade, por exemplo. Localizar na pineal? Vou falar da pineal também. A pineal é importantíssima para fazer essa troca magnética. Então isso transcende a sexualidade, ela é mental, cascateia pelo corpo físico e transcende os órgãos morfológicos. Isso o André coloca de maneira bem clara, André Luiz. Então a sexualidade é um sistema de polaridade. Aqui eu chamei a ajuda do Herculano Pires para... Não sou eu que estou falando, tá, gente? É o André Luiz e Herculano Pires, depois a gente vai ver com o Kardec também. O Herculano Pires coloca no livro Mediunidade que a sexualidade é um sistema de polaridade que não é restrito ao aparelho sexual, à anatomia. Então, para a mudança de sexo na reencarnação, em face de necessidade daquele espírito de ter experiências do outro polo, é necessário a inversão de polaridade nessa adaptação do espírito com o corpo. Então há uma adaptação, uma mudança de polaridade, de identidade, e isso vai se traduzir no corpo. Essas inversões se processam no perispírito, porque o próprio Kardec fala que é o perispírito que controla o corpo e não o contrário, não é o corpo material que controla o perispírito. Tudo descende, espírito, perispírito, corpo, cascateia. Então, como devemos encarar, isso aqui é uma pergunta na segunda parte do livro, Determinação do Sexo, né? Como devemos encarar a possibilidade da ciência humana em determinar, em escolher arbitrariamente o sexo do bebê? Até certo ponto, isso é possível, plenamente possível. Naquela época eu não tenho certeza se era de uma maneira genética ou só injetando hormônio, mas isso hoje em dia é plenamente possível na tecnologia biológica. E a resposta é plenamente possível para intervenção terrestre, porque é bipotencial nossas glândulas. Contudo, essas consequências seriam imprevisíveis à organização moral daquela criatura. Você não sabe qual é a identidade espiritual daquele espírito. Você não sabe se ele age, a identidade dele é masculina ou feminina, que polo que está. Você não pode tomar uma atitude arbitrária dessa. Porque essa atuação indébita se verificaria apenas no campo morfológico, impondo tais inversões desnecessárias, que imprimir graves complicações no fórum íntimo. Isso seria com certeza contrário à lei divina, que você estaria escolhendo pelo outro, impondo algo ao outro, um tipo de violência muito grave, que ele teria que ser mantido ela por toda a encarnação. Então isso é um exemplo muito claro, que a gente escolhendo qual as características morfológicas que o indivíduo vai apresentar, isso não vai implicar na identidade sexual daquele indivíduo. É um exemplo óbvio aqui. Então, ou seja, os caracteres morfológicos não são necessariamente iguais. Então, indivíduos transexuais, que são homens por fora perfeitos e têm identidade como mulher, são muito raros, mas isso existe, é um dado, é fato, e vice-versa. Indivíduos são mulheres totalmente, mas se identificam como homens. Isso
tem um processo muito longo de análise até ser feita a mudança de sexo, né? A transformação com cirurgias e tratamentos hormonais, mas isso existe. Bom, aí a poligamia e monogamia. E o André Luiz ele fala de uma maneira bem clara, numa simples frase, isso. Os indivíduos que o instinto sexual ele se permite desvairar-se no instinto sexual na poligamia, ele vai ter certamente um endividamento na matemática do destino, em largos roteiros de aprendizagem. Porque é muito claro, né? Existe um número aproximadamente igual de homens e de mulheres. Se começar a ter uma permuta de casais, vai ocorrer uma sobreposição muito grande em termos de ciúmes, de possessividade, de trocas. Os conflitos vão ser imensos. Isso vai gerar uma conta kármica absolutamente difícil de pagar e complicada, porque você vai tá associando diversos interesses, atrações, sentimentos, afetividades por muitas pessoas diferentes. Isso vai virar uma matemática de difícil resolução, que vai gerar uma dívida muito grande. Então, o instinto sexual na nossa faixa evolutiva, ele só vai encontrar uma alegria de fato real e plena quando encontrar um outro ser. O André Luiz coloca ser, não coloca homem, mulher, masculino e feminino, mas são de polaridades opostas. Isso pode, na grande maioria das vezes, é condizente com a identidade, com o aparelho morfológico anatômico. Mas isso só acontece quando encontra outro ser que demonstre plena afinidade de liberação de energia que lhe é peculiar no governo emotivo, porque se exige compensação equivalente na escala vibratória magnética. Então, nada mais é do que a sexualidade, que é você encontrar a sua carga magnética oposta no outro indivíduo. Isso gera uma atração importante, você se sente atraído, que o outro indivíduo tem a mesma carga magnética, a mesma frequência, digamos assim, intensidade, e você se sente atraído, é como se fosse uma atração de ímãs, digamos assim. E aí, quando não necessariamente pelo ato sexual, mas quando essas duas pessoas elas se aproximam, interagem, trocam afetividades, há uma amenização disso e elas se sentem melhores, se sentem mais completas. Então, é a compatibilidade de vibração energética, de carga energética com o outro indivíduo que tem que estar mesmo. Então, o grau de realização sexual de um indivíduo está muito mais associado com a qualidade da carga, da emoção, do afeto associado. E muito menos, sem comparações, em relações a acrobacias sexuais, a peripécia, o número de parceiros e esse tipo de coisa. É uma qualidade em relação a essa troca, a esses pares. Muito bem. Agora, o relacionamento como alimento espiritual. O André coloca que os espíritos que não medem esforços para satisfazerem a si mesmos, que se desregram no narcisismo, aí é bem diferente. Eles usam os outros a fim de satisfazer as próprias necessidades, as próprias vaidades, sem se importar com as consequências, para hipertrofiar a capacidade de obter prazer para si mesmos. Toda vez que eles lesam, que nós já lesamos, outra vez que um indivíduo desse lese alguém, uma nova conta resgatável em tempo certo se abre. Então isso é inegável. Isso ocorre porque na inteligência divina, o instinto sexual ele não tem apenas uma função de reprodução entre as formas superiores, e sim essa de reconstituir de forças espirituais. Quando o indivíduo encontra outro que tenha essa compatibilidade, essa afinidade, há uma alimentação mútua de raios psíquicos magnéticos, como ele coloca, que são necessários para o indivíduo refazer suas próprias forças, suas energias, suas vontades, para seguir em frente. Nas enfermidades do instinto sexual, as cargas magnéticas elas são acumuladas naqueles que não têm uma devidamente educação e condução dessas energias para a edificação do bem. E com isso, elas obliteram o seu discernimento. É como uma fábrica de linha de montagem, igual aquele filme Tempos Modernos. Se você interromper uma parte da linha, toda se acumula para trás, a montante daquela parte.
Então isso acontece nesses indivíduos que não conseguem dar vazão ao seu instinto, que é uma força de mobilidade, uma força que empurra o indivíduo para fazer as coisas da vida, seguir em frente. Se ele não direciona isso para outras realizações que claramente não se restringem ao ato sexual, se restringe a qualquer realização que possamos fazer, desde acordar, escovar os dentes, qualquer tipo de realização que viemos a fazer, esse impulso, se ele não desviar isso para a realização de coisas, ele vai acabar numa delinquência, ele vai acabar, é daí que nascem as psiconeuroses, as fobias, as histerias de conversão, que hoje é chamado de transtornos dissociativos e conversivos, diversos outras patologias. Contudo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não dá para fazer um reducionismo aqui. Não dá para a gente falar, tal patologia é porque aconteceu isso, é porque o indivíduo fez tal coisa. É uma variabilidade tão grande e infinita que um julgamento desse seria absurdamente infantil e prematuro. Assim, a possibilidade de erro seria enorme, porque a quantidade de diferentes situações e contextos que podem combinar no mesmo diagnóstico, no mesmo transtorno, é infinita praticamente. Então não é essa convergência simples de parzinhos, de fazer uma tabelinha. Isso não tem como, não funciona assim. E ele coloca que apenas o conhecimento superior que está gravado na alma de todos nós, de cada um de nós, é que pode opor barreiras para a extensão desse conflito. Porque apenas traçando novos caminhos, novos rumos de criação para as nossas próprias energias, que a gente vai conseguir desbloquear aquilo que estava travado lá na linha de produção. Somente através de novas realizações saudáveis, de novas criações, novas potencialidades utilizáveis, fazer o indivíduo começar a produzir algo bom, é que ele vai ganhar autoestima e vai conseguir superar aquilo que ficou no passado. Porque a gente pode ficar parado, pensar o quanto quiser, que a gente não vai mudar aquilo que já aconteceu. A gente só pode começar agora e fazer algo novo. A gente não pode nunca voltar atrás, né? O Chico já ensinou isso pra gente. Então, isso ocorre, essas enfermidades, porque quando o indivíduo se permite um delito da esfera sexual, que pode ser no ato, pode ser simplesmente mentalmente, isso ocorre quando há essa permuta de cargas energéticas, magnéticas, nesse terreno da sexualidade física ou até psíquica, em que esses múltiplos sofrimentos são contraídos. Então há como se fosse um choque magnético, né, quando o indivíduo impõe um sofrimento ao outro, que recai sobre o seu próprio perispírito, numa marca que ele vai ter que sanar, vai ter que cicatrizar de algum jeito, tarde ou agora. Então, nada mais justo, quando nós forjamos as inquietações e problemas dos outros, através do nosso instinto sexual, que nós venhamos a solucionar-nos em ocasiões adequadas. Isso acaba, muitas vezes, por ocorrer por recebermos como filhos e como parceiros, como cônjuges, esses nossos credores, que vão precisar do nosso amor e da nossa renúncia, que muitas vezes requerem um sofrimento inenarrável para se sanar, para se exteriorizar essa marca adquirida e ser ela reelaborada. Aqui no Ação e Reação, que é a única parte que dá para falar sobre isso, ele fala que os delinquentes no sexo, quando voltam à carne, né, por impacto dessas vibrações desequilibrantes que eles impuseram aos outros e refletem sobre si mesmos, muitas vezes eles reencarnam em situações lastimáveis, como mutilação congênita, alienação mental, paralisias, diversos tipos, câncer infantil, diversos tipos de doenças sem possibilidade de cura, de resolução total, porque é necessário alguma maneira para extirpar essa ferida profunda perispiritual que foi feita. É claro, mais uma vez, que não dá para fazer aquela tabelinha, não é todo quadro que vem de um certo delito, isso é impossível. E aqui a psicanálise, ele fala bastante, faz uma comparação que era o predominante na época, era antes da revolução neurofarmacológica, então a psicanálise era o único tratamento possível, viável na época, né? E ele coloca aquele velho princípio do prazer, né? Que o indivíduo tudo que busca saciar os próprios prazeres, que é a libido, que é grosseiramente a teoria freudiana.
mas ele fala assim, ó, nós concordamos com isso, só que a própria sublimação do instinto sexual, ela demanda o prazer da criação. Quando o indivíduo, imagina tudo que o Chico Xavier criou, tudo que ele gerou, tudo que ele mudou. Então esse que era o prazer, é de sublimar a si mesmo, conquistando e sanando lágrimas, curando corações em sofrimentos indescritíveis. Então esse que é o prazer dos indivíduos, dos seres mais evoluídos. E que é uma sublimação muito grande, mas é a sublimação do próprio instinto sexual. Esse é o próprio instinto sexual que impulsiona. Só que essa palavra, sexualidade, está tão impregnada de ideias, de conceitos, que a gente às vezes não consegue nem raciocinar em cima disso, não consegue nem pensar e reformular em cima dessa ideia. Mas é o impulso que nos faz nos mover. E com isso a gente aprende a amar com Deus. A gente sublima o instinto sexual na criação e no bem comum. É muito diferente daqueles que já se fixam no prazer egoístico, só para si mesmos, que querem ser amados e saírem ganhando a todo custo sem se importar com os outros. É totalmente diferente. Na parte da obsessão, aqui que entra a pineal, né? Que quando o espírito desencarna, se ele ainda está fixado aquelas paixões negativas de uma quase dependência sexual em si, ele vai desencarnar na mesma situação. Ele vai continuar em buscas desse tipo de ganho, de vibração, de ambientes em si, que pode até cair nos vampirismos mais grotescos e desenfreados. Se associar com um outro indivíduo, ou seja, obsediar um outro indivíduo que se permite as mesmas realizações para se manter naquelas mesmas trocas doentias. Agora a pineal. Em Missionários da Luz, o André coloca que é a glândula da vida mental. Ela acorda o homem na puberdade, então está muito associado com sexualidade. E funciona como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos. Ela preside, ela governa, digamos assim, a emotividade do indivíduo. Então está totalmente associado com a sexualidade humana. Então as glândulas genitais encontram-se absolutamente controladas pelo magnetismo da epífise, que é a glândula pineal. Tudo isso dos missionários. Então, se o testículo produz a testosterona, o ovário produz o estrógeno e a progesterona, a pineal, a epífise, ela produz esses hormônios psíquicos, ou unidades forças, que vão atuar de maneira bastante importante nas nossas energias criadoras, nos próprios órgãos sexuais e na própria bolsa seminal do homem. Então, ela vai atuar nos cromossomos dos próprios espermatozoides, de acordo com o desenvolvimento de cada um, desenvolvimento, despertamento espiritual de cada pai, escolhendo as características melhores para o seu filho pré-reencarnante. Então, ela ligada à mente por princípios magnéticos, a pineal, a ciência hoje ainda não detecta nem 10% de tudo que ela faz. Mas ela comanda, tem ascendência em todo o sistema endócrino, comanda as nossas forças subconscientes, sobre a direção da vontade, quando bem trabalhada e estimulada. E na qualidade de controlador do nosso mundo emotivo, a sua posição na experiência sexual é básica e até absoluta. Essas palavras do André Luiz. Eu só cortei algumas frases, resumi um pouco, mas é tudo ele que fala, nada aqui sou eu que estou falando. Esses hormônios já são conhecidos por nós, né, aqui na Terra, encarnados, são os metoxindóis. São diversos hormônios produzidos pela pineal, a melatonina é um deles, né? Se você injetar em ratos, por exemplo, a melatonina, o mesencéfalo, onde tem todas as estruturas, são próximas, né, da pineal, do hipotálamo, está tudo no diencéfalo. Mas aumenta bastante a serotonina dessas regiões. Se injetar aqui na barriga a melatonina, já vai subir lá. Está bastante interligado. E a melatonina está bastante associada com a menorreia de esportistas, que tem um tecido gorduroso tão baixo que elas entram em menorreia, não menstruam mais. Elas nem precisam tomar anticoncepcional. Algumas atletas de alto nível, né? E até algumas amenorreias, ciclos anovulatórios, que não ovulam, mulheres normais que menstruam, mas não ovulam, estão associados com a melatonina em si, para ver como que a fertilidade está associada com a melatonina também.
E nos homens ela também está associada com a secreção de testosterona testicular. Tem tudo isso documentado. E aqui uma questão bastante importante publicada na Bioelectromagnetics, que campos eletromagnéticos que você pode produzir com uma corrente elétrica, por exemplo, na potência de 0,5 G e 60 Hz, 60 vezes por segundo, elas podem suprimir a melatonina. Então tem uma interação entre campo eletromagnético e produção da melatonina pela pineal. Além disso, a melatonina tem uma via metabólica em comum com a serotonina. Uma reação parcial dela é em comum com a serotonina. Então a ideia seria basicamente essa. Inicialmente a mente, que é do espírito, né? O cérebro é só o hardware, só o computador, só o HD onde rodam as coisas e o processador. O centro coronário, que é a união da mente espiritual com o cérebro, através da pineal e do hipotálamo, fica tudo no diencéfalo, na mesma região no meio do cérebro. Vai atuar através da liberação do hormônio liberador de gonadotrofina, que nada mais é alguém que sai do hipotálamo, bate lá na hipófise e fala assim, e aí, vamos trabalhar. Só isso. Aí vai lá na hipófise, a hipófise libera LH e FSH, que são dois outros mensageiros que vão descer lá no testículo ou no ovário, e se chacoalhar e falar, e aí, vamos produzir estrógeno, progesterona e no outro testosterona, vamos produzir. E aí geram os hormônios, e aí tem as características sexuais secundárias, a libido propriamente dita pelo sexo oposto e tudo mais. Então, aqui já é no livro Perispírito do Zimmermann. Ele coloca as 3 possibilidades de relações sexuais. Aqui do ato propriamente dito, quando ocorre de uma pessoa somente em busca do prazer de si mesmo, em busca da descarga orgásmica, por exemplo, um indivíduo que vai procurar um profissional do sexo, por exemplo. Ou no caso de um estupro, que é ainda mais grave, porque ele está cometendo algo contra o outro e contra si mesmo ao mesmo tempo, sem saber. Não há qualquer envolvimento entre as partes. O único intuito é de um indivíduo satisfazer narcisicamente a si mesmo. Aqui não há nenhuma troca. Aqui é algo totalmente mecânico, primitivo, animal. Não tem troca daquilo que a gente estava falando antes, troca energética. Aqui, no segundo, é onde a maioria dos encarnados se encontram, em que há alguma busca mútua de prazer, mas com algum grau de afeto e de compreensão. De acordo com a demanda maior por afeto, compreensão e estar juntos os dois, e não tanto em busca de uma descarga orgásmica por si mesmo, quanto mais a busca for por essas demandas mais espiritualizadas, há maior troca compensatória bioeletromagnética, que a gente estava falando. Vai ter uma compensação energética, onde uma polaridade masculina ou ativa com a outra feminina ou passiva. E aí que vai ter a satisfação, a plenitude, a sensação de realização, de satisfação total, e não só biológica, dos dois. Na terceira possibilidade, estou aqui, depois eu falo desse aqui. Na terceira possibilidade, é uma qualidade de permuta sexual que ocorre sob um influxo amoroso. Aí a qualidade é outra. Há um amor de fato, real, de renúncia, de aceitação, de compreensão, o outro tal como ele é. Nisso há trocas psíquicas eletromagnéticas, uma união de qualidades que é sustentada pela simpatia, pelo afeto e pelo amor entre ambos as pessoas, os indivíduos. E que com isso há uma realimentação, não só de revigoração do perispírito, uma alimentação não só do centro genésico e do coronário, e sim uma troca energética com revitalização do centro cardíaco. Então o centro cardíaco, através do centro da capacidade de amar, de renunciar, há essa troca. E ambos se reconstituem, como se colocasse na tomada e recarregasse todas as baterias, entrando em alinhamento, entrando em equilíbrio, entrando em saúde orgânica, física e espiritual. Então é através das emoções, do grau de amor que se tem pelo parceiro, e não em relação a nada mais além disso,
que se tem a maior qualidade de troca e de equilíbrio e de realização na esfera sexual. Aí o André coloca que o sexo é tão aviltado, aquilo que a gente está falando, só de falar a palavra sexo, ato sexual, já vem tanta coisa ruim na cabeça, tanta mistura de ideias, que a gente não consegue nem raciocinar com clareza sobre o assunto. É como se fosse um lago cheio de ondas se mexendo, que a gente não consegue olhar a superfície. Tem uma mensagem lá projetada na superfície do lago, mas tem tanta coisa mexendo lá que a gente não consegue ler nada. Então o sexo já foi tão aviltado pelos encarnados que os espíritos têm dificuldades de elucidar o raciocínio humano sobre isso. Ainda tem, ele coloca, ainda tem. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos encarnados se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. Então é uma coisa tão feia que não dá para falar nada, resumindo para eles. Ainda não tem como eles nos ajudar bastante. Mas se a gente estudar esse capítulo a fundo, dá para entender muitas coisas. Então, os indivíduos, de acordo com a evolução, a união sexual orgânica, o ato sexual em si, vai ficar cada vez menos necessário, fazer cada vez menos sentido. Por quê? Porque ele vai deixar de ser uma imposição. E o casal vai conseguir fazer essa troca energética através de coisas muito mais sutis, como um olhar, um gesto de carinho. Só de dormir juntos, por exemplo, já vai ser suficiente, digamos assim. E vai ficar cada vez menos necessário. É algo contínuo, demorado, duradouro, é um processo. Então essas permutas magnéticas, elas não são menos valiosas. Essa troca energética, de compensação energética de um polo para o outro. E esses setores da criação infinita, eles vão gerar realizações espirituais sem qualquer necessidade de atritos celulares nenhum. Não precisa nem encostar. Basta ter uma convivência espiritual. Então o Chico Xavier viveu a vida dele assim. Basta ele conviver com as pessoas, ele mexia tanto com elas que ele não precisava de nada mais além disso. Então esses são os grandes, nossos grandes mestres. Então, aquilo que a gente estava falando, um gesto carinhoso, o Zimmermann coloca, um olhar pela simples compreensão de um do outro, esse magnetismo já vai sendo permutado e os indivíduos vão se sentir realizados, plenos e revigorados no dia seguinte. Em indivíduos de nível inimaginável, digamos assim, só o exercício da caridade em programas de severas disciplinas da parte sexual para direcionar para criações do bem, somente isso, eles vão colher não apenas as vibrações de gratidão dos beneficiados, como principalmente contingentes energéticos que lhes são outorgados pelos espíritos superiores. Então, indivíduos que encarnam com um processo missionário, eles já vão ganhar essas compensações energéticas de espíritos superiores. Então, é um outro grau de troca, que não é necessário nada. Eles estão num nível tão acima que não há necessidade de troca positivo e negativo. Esse aqui já foi. Então, os três últimos slides é que o André Luiz coloca no capítulo 8, por último, que é a perda dos caracteres sexuais. Então, algo que a gente está começando a ver, é claro que está num desequilíbrio total, mas começando a ver uma linha mais tênue entre o masculino e o feminino na nossa sociedade. A tendência disso, é claro que isso gera, nesse momento de questionamento de valores e tudo mais, uma confusão enorme, enorme número de coisas que às vezes passam do ponto e acabam lesando as pessoas, né? Mas a tendência com a evolução, por milênios de burilamentos, até a situação angélica, é a perda dos caracteres sexuais, como estamos informados, que ocorrerá espontaneamente, quando as almas humanas tiverem assimilado todas as experiências necessárias à própria sublimação. Isso são milênios de burilamentos, não são 10 anos. Então é algo que é a tendência, mas é algo inimaginável no momento. Mas é porque os dois polos estão contidos dentro de nós. Então, por último, o Livro dos Espíritos, Kardec coloca que os espíritos encarnam como homens ou como mulheres. Porque os espíritos, nós somos espíritos, não temos sexo. Nós não temos sexo na realidade, nós estamos em determinada condição nesse momento.
visto que lhes cumpre progredir em tudo, em cada posição sexual, cada posição social, lhes proporciona aprovações e deveres especiais. Com isso, o ensejo de ganhar a experiência. Aquele que só encarna como homem, só saberia o que sabem os homens. Então, nós temos que encarnar em todas as posições sociais, em masculino e feminino, senão a gente vai aprender só uma parcela da realidade. E terminando com a doutora Marlene, ela nos diz, na Nossa Vida no Além, que cada criatura traz em si mesmo, devidamente estratificada, a herança de um incontável número de experiências sexuais, vividas nos reinos inferiores da natureza. Tudo quanto o ser armazenou em experiências sucessivas, existência a existência, por séculos e séculos, ora como vegetal, como animal inferior, constitui patrimônio quando nós atingimos a idade da razão. Então nós recebemos assim na fase hominal um mundo de impulsos genésicos que nos compete educar, reajustar diante das leis divinas que regem a vida. Ou seja, a gente tem, olha, 1,5 bilhões de anos nas costas para tentar equilibrar agora. É um trabalho imenso, mas tem jeito. E a gente está no mesmo barco para resolver isso. Então tem 5 minutinhos para, se vocês quiserem conversar. Tem que fazer caridade, fazer sexo todo dia. De uma maneira muito mais sublimada, mas exatamente. É um assunto tão difícil que não deve vergonha. Tá bom, eu vou falar aqui que eu acho interessante. Além do companheiro aqui, que eu não vou revelar quem é que dá passe pra gente com os olhos, é interessante que às vezes você não está bem e está em transporte coletivo. Isso já me aconteceu algumas vezes. E chega determinadas pessoas perto de você e te dão olham para você, ou chegam perto e te compõem. É uma coisa muito interessante. Eu não sei se a gente nós mesmos vamos produzir o mesmo efeito, mas que eu já recebi essa ajuda. Eu acho isso um fenômeno muito curioso. A gente vê que isso acontece. Não sei se é a percepção da gente que vai aumentando, mas eu já vi isso acontecer, né? Então, um processo perfeitamente normal e que nos cabe desenvolver e entender, né, doutor? Exatamente, eu vou me confessar aqui, mas nos dias mais atribulados, que está mais apressado em fazer um monte de coisa e tudo mais, isso acontece do lado inverso. Às vezes chega alguém e dá uma carga negativa e sente que é a compatibilidade. Você está num nível inferior, você recebe aquela carga. Se você estiver vibrando em outro nível, você vai receber essa carga. E a música? A música faz a gente chorar ou ficar feliz, conforme o estado de espírito. Mais alguém quer falar alguma coisa? Bom, é um assunto muito difícil. Eu tenho só o que aprender. Será que dá pra... Doutor, por gentileza, essa metamorfose que acontece na evolução é necessário ou ainda é por causa da falta de conhecimento? Porque, na realidade, para se chegar no plano angelical, tem que passar por tudo isso, meu Deus do céu. Para você abandonar todos esses prazeres inadequados, é difícil, não é? Não é? Eu sei bem que não é fácil. Tá bom, já. Mas Dá o microfone para a doutora Silvia lá, Henrique. Doutora Silvia lá. milhão e meio. Quer dizer, vamos ter mais outros bilhões aí para poder aprender, né? Oi, na verdade eu queria só fazer um comentário, que eu acho que as amizades e as relações que a gente tem em família são o maior exemplo disso. A gente, quando está perto de um amigo que a gente ama muito, inclusive nos trabalhos que a gente realiza aqui, é uma troca que parece que a gente está no céu. Exatamente. Né? Então vamos trabalhar, pessoal. Calma aí, só uns recados. Só uns recados, calma.